A manhã na pequena cidade de Helena Ridge sempre nascia com o cheiro fraco de café queimado e ventos cortantes varrendo as colinas cobertas de neve. Clara Rivera apertou o casaco de segunda mão em torno do pescoço ao sair do velho trailer, cuja pintura descascava em placas irregulares, como marcas deixadas pelo tempo. Sob seus pés, o chão congelado brilhava com o tom cinza prateado de um inverno implacável de Montana. 22 anos, 2 empregos. Uma mãe que se apagava lentamente por causa de uma insuficiência renal em estágio avançado, presa a uma lista de transplante quase sem esperança. Ainda assim, Clara se obrigou a sorrir ao entrar na cafeteria da principal esquina da cidade. Bom dia, Clara. Os clientes habituais a cumprimentaram, e ela retribuiu o sorriso, escondendo o vermelho nos olhos causado pelas noites sem dormir. A manhã seguiu como tantas outras. O som dos moedores, o tilintar do sino da porta, pedidos sendo chamados. Até que, por volta das 9 horas, enquanto Clara limpava a máquina de expresso, a voz do gerente ecoou do balcão da frente. Clara, chegou uma carta para você. Ela franziu a testa. Quem ainda mandava cartas de papel hoje em dia? O envelope repousava na bandeja de recibos. Papel grosso, cor creme, com o logotipo da Cate Wyoming Silver Creek Foundation estampado no canto superior. A organização beneficente ligada à Vala Industries, a maior corporação da região Montana-Wyoming, famosa por projetos de energia limpa espalhados por milhares de acres do lendário Vail Ranch. O peito de Clara se apertou. A lembrança do evento do mês anterior voltou com nitidez. Ela havia trabalhado como garçonete temporária no Vail Ranch para ganhar $150 extras. Também aceitara, às pressas, ajustar o vestido de uma convidada VIP e talvez tivesse encurtado mais do que deveria. Meu Deus, será que iam processá-la? Exigir indenização? Ela não tinha dinheiro. Nenhum. Um frio de pânico deslizou por sua espinha enquanto ela rasgava o envelope, as mãos tremendo levemente. Dentro havia um documento impresso e um convite para uma reunião privada, ambos assinados por Aiden Valley, CEO e proprietário da empresa. A assinatura em tinta azul era reta, precisa, fria. Séria demais. Você está convidada para uma reunião privada com a senhorita Clara Rivera. Motivo: fins humanitários e legais. Horário: 10 horas da manhã de amanhã. Local: Escritório Executivo Silver Creek, Sheridan, Wyoming. Presença obrigatória. Nenhum representante poderá substituí-la. Clara ficou imóvel. Fins humanitários e legais. A frase a atingiu como uma lâmina seca e gelada. Metade ameaça, metade promessa de algo muito mais grave do que um simples vestido mal ajustado. De repente, ela mal conseguia sentir o chão sob os pés. Depois do turno, Clara dirigiu a velha caminhonete de 2000 e, de volta ao trailer, o motor sacudindo como se fosse desistir a qualquer instante. Sua mãe... Senhora Rivera estava sentada perto da janela, as pernas inchadas, o rosto abatido, mas os olhos ainda carregavam uma doçura tranquila. Mãe, cheguei. Clara forçou o tom animado de sempre. O que houve, meu amor? Perguntou a mãe, ao notar o envelope grosso em sua mão. Clara desviou o olhar e enfiou a carta no bolso do casaco. Não é nada, mãe. Só propaganda. A mãe a observou com atenção silenciosa, como se enxergasse o peso escondido dentro dela. Mas não insistiu. Estava cansada demais para questionar. Clara preparou a máquina portátil de diálise, conferiu os líquidos, os níveis de água, a pressão. Detalhes que uma garota de 20 e poucos anos nunca deveria precisar decorar. Mas ela decorou, porque tratamento completo em hospital era um luxo fora do alcance delas. A máquina emitiu um bip suave. A mãe fez uma leve careta. Eu aguento, disse ela, com a voz fraca como uma brisa. Não se preocupe. Mas Clara se preocupava. Preocupava-se tanto que não conseguiu dormir. A noite inteira ficou deitada, encarando o teto do trailer,
enquanto o vento uivava pelas emendas metálicas e sua mente se enroscava no medo. E se a Vail Industries a processasse, ela não tinha dinheiro. E se tivesse que ir ao tribunal? E se exigissem milhares de dólares? Ela não podia pagar nada disso. Fins humanitários e legais. Não havia nada de humanitário em receber uma carta assinada pelo CEO da maior corporação da região. A menos que... Não. Impossível. Ela era apenas uma barista sem dinheiro, uma garota que ajustava roupas por 20 dólares a peça, alguém cuja vida se resumia a uma mãe doente e noites quebradas pelo cansaço. Aidan Valen era uma lenda local, um bilionário vivendo no impecável Vail Ranch. Estampava capas da Forbes, conhecido em todo Montana como o Homem Dourado do Vale, e ele tinha enviado uma carta para ela. Não fazia sentido. Naquela noite, Clara abriu o envelope outra vez e releu cada palavra. Fins humanitários e legais. Humanitários e legais. Quanto mais lia, mais um arrepio gelado descia por sua espinha. Havia algo maior ali, algo estranho, algo que não pertencia ao mundo simples em que ela vivia. Algo que estava prestes a invadir sua vida como um vento de inverno descendo das montanhas. Sentada sozinha na cozinha apertada do trailer, sob a luz amarelada que projetava sombras sobre suas mãos calejadas, Clara sentiu o frio infiltrar-se por cada fresta. O coração batia pesado, alto demais para o silêncio da madrugada. "O que ele quer de mim?" sussurrou. Ela não sabia, mas o destino sabia. E aquela carta, uma carta que parecia ter sido enviada à pessoa errada, não mudaria apenas um dia da sua vida. Mudaria tudo de um jeito que ninguém jamais poderia prever. A manhã em Montana carregava uma luz que só existia ali, suave como uma fita de seda, mas fria o suficiente para lembrar que o inverno nunca ia embora de verdade. A luz do sol deslizou pelas fileiras de pinheiros atrás do Vail Ranch. Cintilou sobre a superfície enevoada do lago e se espalhou pelo telhado da casa principal. Uma construção ampla, moderna, em madeira, que ainda preservava a alma bruta do norte. Lá dentro, Aidan Valley. Estava diante da parede de vidro que ia do chão ao teto, observando o céu imenso que ele sempre amara e que agora temia não pertencer mais por muito tempo. Aos 38 anos, deveria estar no auge da vida. Carreira no topo, corpo forte, futuro aberto, mas a consulta médica da semana anterior havia despedaçado tudo isso. Sobre a mesa, o prontuário médico parecia simples demais para ser tão cruel. 3 palavras que ele jamais imaginara ver associadas ao próprio nome. Miaopa, insuficiência hepática em estágio terminal. Ele sabia que não estava bem. Nos últimos meses, o cansaço vinha mais rápido. A respiração ficara curta e um tom amarelado começara a surgir perto das têmporas. Mas ouvir o diagnóstico dito com a voz baixa e honesta de alguém que dedicara a vida a salvar outras vidas foi diferente. "Você tem entre 9 e 15 meses", dissera o médico, "e a chance de um transplante é quase zero." O motivo estava escondido em uma única linha, pequena, mas afiada como uma lâmina. Tipo sanguíneo AB Bombay. Um tipo tão raro que encontrar um doador era quase como procurar alguém de outro mundo. Aidan apoiou as 2 mãos na mesa e baixou a cabeça. Sua postura era firme, mas solitária. A solidão de quem carrega um peso grande demais para permitir que alguém o veja cair. O cabelo preto estava perfeitamente aparado, fios prateados nas têmporas acentuando os traços do rosto. As bochechas haviam afinado, com meses de refeições irregulares, mas seus olhos cinzentos, antes chamados pela imprensa de a lâmina mais afiada da Vail Industries, agora guardavam uma tristeza impossível de esconder. Uma batida suave ecoou. "Você está bem?" perguntou o luto Stuhr. Dawson, parado à porta, como se temesse tornar o ambiente ainda mais pesado do que já era. Aidan engoliu o nó preso na garganta.
Estou bem, não estava. E ambos sabiam disso, mas Aiden Valley não era o tipo de homem que admitia o próprio colapso com facilidade. Quando o médico saiu, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Aiden fixou o olhar em uma foto emoldurada sobre a mesa. 3 pessoas. Ele e os pais, sorrindo diante da entrada do Vale Ranch quando tinha apenas 8 anos. As palavras do pai ecoaram com nitidez em sua memória. Esta terra é sangue e ossos. Quem a possui guarda a alma da família. Agora, com a morte se aproximando a cada dia, Aiden compreendeu que seu maior medo não era morrer. Era ver o legado do pai cair nas mãos erradas. As mãos erradas pertenciam a Brian Valley, seu primo, bonito de um jeito artificial, sempre cercado por carros esportivos, casas noturnas e dívidas de jogo. Se a lei de herança permanecesse inalterada após a morte de Aiden, Brian herdaria automaticamente a Vail Industries e o Silver Creek Ranch. Um desastre absoluto. Aiden soltou um riso seco, sem humor. De jeito nenhum, murmurou. Ele não vai destruir este lugar, nem enquanto eu estiver vivo, nem depois de morto. Mas para impedir isso, havia apenas uma saída. Ele precisava de um filho legítimo antes de morrer. Um herdeiro que protegesse o rancho e a empresa de Brian. Aiden não queria um casamento falso. Não queria transformar ninguém em ferramenta, mas o tempo não estava ao seu lado. Se a sorte ajudasse, restavam-lhe 12 meses. Então precisava de uma mulher gentil, sem ambições ocultas, sem sede por dinheiro ou fama. Alguém capaz de amar uma criança. Alguém em quem pudesse confiar. Ele fechou os olhos e uma imagem surgiu como um sussurro do destino. Clara Rivera, a garçonete do evento no rancho no mês anterior. Pequena, delicada, uniforme preto, cabelo preso com cuidado, as bochechas coradas de tanto carregar bandejas a noite inteira. Mas não foi a aparência que o marcou, foi o gesto. Ela havia apanhado o cupcake que caíra das mãos de uma criança, limpado os dedinhos do menino e sorrira para ele com uma ternura mais quente que o sol. Pediu desculpas mesmo quando não tinha culpa. Sorriu para os idosos. Ajustou discretamente os xales que escorregavam de seus ombros. Uma bondade natural, sem esforço, sem encenação. Após o evento, Aiden pediu informações sobre ela ao setor de recursos humanos. Não para contratá-la, mas porque algo dentro dele precisava entender quem era aquela garota. Quando o dossiê chegou, Aiden precisou de alguns minutos apenas para respirar. A mãe de Clara tinha insuficiência renal em estágio terminal. Moravam juntas em um trailer antigo. A lista de transplante era cara demais, quase inalcançável. O seguro não cobria o suficiente. Clara trabalhava em 2 empregos apenas para sobreviver. Foi então que Aiden percebeu. A vida havia colocado diante dele uma mulher de coração imenso, encurralada pelas circunstâncias, nós, assim como ele. Se fizesse uma proposta, ela leria isso, só que ela teria a chance de salvar a mãe. E seu filho, se o destino permitisse que existisse, teria uma mãe em quem ele pudesse confiar. O pensamento fez Aiden pressionar a mão contra a testa e suspirar. Cruel. Mas a única opção. Não, ele se levantou e abotoou o paletó preto. Apesar da perda de peso causada pela doença, o terno ainda se ajustava com precisão ao seu corpo alto. Diante do espelho, viu calça escura, camisa branca, gravata cinza. O rosto mais pálido que o normal, mas os olhos ainda carregavam a autoridade de um CEO que construíra um império. Naquele dia, porém, havia algo mais ali. Medo. O medo de um homem encarando seus próprios limites pela primeira vez. Aiden ligou o computador e abriu o rascunho que escrevera na noite anterior. Clara Rivera, gostaria de solicitar uma reunião com você por motivos humanitários e legais. Atenciosamente, Aiden. Apenas 3 linhas curtas, mas suficientes para mudar a vida de 2 pessoas de formas que nenhum deles poderia prever. Ele clicou em enviar. E em algum ponto do Vale de Montana, uma garota prendia o cabelo enquanto preparava café, sem saber que uma mensagem seguia em sua direção como um relâmpago moldado pelo destino. Aiden apoiou a testa contra o vidro, encarando a vastidão sem fim da terra.
Me perdoe, Clara, sussurrou, como se falasse com a própria consciência, mas não tenho outra escolha. Foi naquele instante que ele decidiu cometer o ato mais cruel de toda a sua vida, em troca de uma última chance de salvar o legado, a criança que ainda nem existia e tudo em que sempre acreditou. No fundo do coração, porém, ele sabia que aquela decisão não vinha apenas do instinto de sobrevivência. Ela vinha da lembrança de uma garota que sorriu para uma criança que não conhecia. Um sorriso que ele lembrava com mais clareza do que o próprio nome. O pronto-socorro do Hospital Geral de Montana sempre carregava um cheiro suspenso entre o antisséptico frio e uma esperança frágil demais para ser tocada. Clara estava parada diante do balcão de pagamento, o rosto sem cor, as duas mãos apertando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. As luzes de neon refletiam em sua pele exausta, nos olhos castanhos cercados por sombras de noite sem dormir. Atrás dela, as portas automáticas se abriam e fechavam sem parar, trazendo o lamento agudo das sirenes de ambulância. Cada som apertava seu coração um pouco mais. O custo da diálise de emergência é de $30.000, repetiu a enfermeira pela segunda vez, a voz gentil, mas incapaz de suavizar o impacto. Sem o pagamento antecipado, não podemos levá-la imediatamente para a sala de diálise. Clara permaneceu imóvel. Ela não chorou, os olhos estavam secos. O coração pareceu parar por alguns segundos. 30.000, repetiu, como um eco distante. Ela não tinha nem 300. Na sala de emergência, sua mãe estava inconsciente. A pele acinzentada, cada respiração arrastada, como se o ar precisasse atravessar uma grade enferrujada antes de alcançar os pulmões. Quando a trouxeram, o médico foi direto. Algumas horas de atraso e os rins parariam completamente. Clara se agarrou ao balcão, o corpo inteiro tremendo. Ela havia feito tudo. Turnos extras, trabalhos paralelos, costuras na madrugada, pedidos desesperados ao plano de saúde, empréstimos que nunca deveriam ter sido feitos. Ainda assim, as contas médicas continuavam se multiplicando como um monstro crescendo no escuro, devorando cada centavo economizado. Então, o celular vibrou em seu bolso. O nome iluminou a tela. Aiden Vale. Ela teve vontade de arremessar o telefone contra a parede, mas as mãos tremiam demais. Em vez disso, levou-o ao ouvido. Clara? A voz dele estava mais baixa que o normal. Profunda, gasta. Não fria, nem autoritária, cansada, gentil, como se tivesse acabado de atravessar outra onda de dor. Ela engoliu em seco. Eu não posso falar agora. Você está no hospital. Clara fechou os olhos. Ele sabia, sempre soube. Eu sei que o seguro recusou o pedido dela, disse Aiden com uma calma que tornava tudo ainda mais doloroso. Sinto muito. Mas, Clara, ninguém está te obrigando. É só que o tempo está acabando. Para nós dois. As palavras fizeram suas pernas cederem, e ela caiu no banco mais próximo. Tudo dentro dela desabou como um prédio antigo atingido por uma rajada de vento. Se eu disser sim, ela conseguiu balbuciar, minha mãe vai ser atendida imediatamente, certo? Um breve silêncio. Então Aiden respondeu. Eu já autorizei a diálise. Eles só estão esperando a sua confirmação. Clara puxou o ar, como se alguém a tivesse empurrado para debaixo d'água. Por quê? Sussurrou. Por que você faria isso? Porque se assinarmos o contrato amanhã, talvez sua mãe não chegue até lá. A voz dele falhou levemente, como se o próprio corpo estivesse cedendo outra vez. Você só precisa dizer uma palavra. Só uma. Clara cobriu a boca. As lágrimas não caíram em gotas. Elas transbordaram, escorrendo sobre sua mão trêmula. O que ele pedia era brutal, injusto, cruel. Mas permitir que sua mãe morresse diante de seus olhos era ainda mais cruel. Ela olhou através do vidro e viu a mãe imóvel na maca da emergência, tubos envolvendo seus braços, a luz branca e fria caindo sobre o rosto que a protegera por toda a vida. Naquele instante, Clara entendeu que não havia saída. Inspirou fundo.
um fôlego longo e trêmulo, tão doloroso que parecia rasgá-la por dentro. Então falou, baixo, quebrado, mas absolutamente claro. Eu concordo. Não houve comemoração, nem alívio, nem vitória, apenas um tipo silencioso de desmoronamento. Aiden respondeu de imediato, sem hesitar. A equipe de ambulância já foi acionada. O centro cirúrgico está pronto. Sua mãe estará na sala de diálise em 3 minutos. A garganta de Clara se fechou. Ela desabou em soluços, cobrindo os olhos, os ombros sacudindo com força. Clara. A voz dele suavizou por completo. Eu sei que isso não é justo com você, mas prometo honrar cada palavra do que está escrito. Ela não respondeu, apenas enterrou o rosto nas mãos e chorou como uma criança. Instantes depois, um profissional da equipe médica se aproximou apressado. Senhorita Rivera, vamos levar sua mãe para a diálise agora. Precisamos da sua assinatura. As pernas estavam tão fracas que mal a sustentavam, mas Clara se forçou a avançar. Segurou a caneta com a mão trêmula, a tinta vacilando como seu coração. Assinar para que a mãe vivesse. Assinar para entrar em um casamento que ninguém jamais imaginaria. Assinar para um futuro que ela não sabia se era salvação ou queda livre. Clara escreveu seu nome na última linha. As lágrimas caíram sobre o contrato, uma gota, depois outra e mais uma. Naquela noite, ela se tornou, no papel, esposa de Aiden Vale. E naquela mesma noite, seu destino mudou de direção, carregando o sim mais doloroso e mais corajoso de toda a sua vida. A manhã do casamento amanheceu sob a luz pálida do início de março em Montana. Um brilho suave, quase como um suspiro, espalhava uma fina névoa pelo vale, como se toda a paisagem guardasse um segredo pesado demais para ser dito. Clara estava diante do espelho no pequeno banheiro do hospital onde, na noite anterior, assinara os últimos papéis que permitiram aos médicos levar sua mãe para a diálise de emergência. O vestido de noiva que a Vale Industries preparara exatamente conforme seu pedido era simples, comprimento até os tornozelos, ajustado ao seu corpo esguio, sem rendas, sem cristais, sem excessos que ela sequer se atrevia a tocar. Apenas um vestido elegante e discreto, suficiente para fazê-la parecer uma noiva. Ninguém diria que, poucas horas antes, ela estivera sentada no chão frio chorando, acreditando que a mãe iria morrer. Quando saiu da ala do hospital, o vento gelado tocou suas bochechas, fazendo-as tremer. Ela apertou o casaco ao redor do corpo, o coração tropeçando ao ver o SUV preto da Vale Industries aguardando na entrada. O motorista inclinou levemente a cabeça, não fez perguntas e apenas abriu a porta. Durante todo o trajeto até o pequeno cartório de Silver Creek, Clara permaneceu em silêncio, as mãos entrelaçadas com tanta força que os dedos doíam. Aiden já a esperava lá dentro. Ele era a imagem oposta do turbilhão de medo e caos que a consumia. Estava diante da mesa de madeira onde o juiz organizava os documentos, vestindo um terno cinza escuro perfeitamente ajustado, o cabelo alinhado com cuidado. Mas os olhos sempre diziam a verdade sobre sua saúde, um pouco fundos demais, sombreados por um tom amarelado sutil, sinais de um fígado que começava a desistir de seu dono. Ainda assim, quando viu Clara entrar, seu olhar se aqueceu imediatamente, como o fogo de uma cabana no inverno. Não havia pena, nem constrangimento, apenas uma ternura que Clara jamais esperaria de um homem rico, ocupado e à beira da morte. Você veio. A voz dele era baixa, rouca, mas suave, como se temesse despertar seus medos. Clara pressionou os lábios e assentiu. Mal reconheceu a própria voz. Sim, não havia flores, nem música, nem convidados, além de 2 funcionários do cartório e o juiz. A cerimônia durou menos de 12 minutos, apenas palavras formais, 2 assinaturas, e então Aiden lhe entregou uma aliança de ouro branco, minimalista, simples e dolorosamente bonita. Ele não tocou sua mão de imediato. Hesitou em silêncio, como se perguntasse sem palavras se ela estava pronta. Quando Clara estendeu a mão com leveza, ele deslizou o anel em seu dedo com uma lentidão cuidadosa.
devagar o bastante para que ela sentisse o calor de seus dedos. Não um toque invasivo, mas um calor cauteloso, como quem tenta não assustar. Sem beijo? Murmurou Aiden, quase em tom de brincadeira, tentando aliviar a tensão frágil no ar. Um leve sorriso curvou seus lábios. Não quero deixá-la desconfortável. Clara soltou uma pequena risada, suave e inesperada, surpreendendo até a si mesma. Naquele momento estranho, pesado de pressão e medo, Aiden conseguiu fazê-la se sentir menos comprada, menos presa a um acordo cruel. Ele tornou tudo o mais humano possível. Depois de concluírem a papelada, Aiden abriu a porta do carro para ela. Vamos para o rancho. Você terá seu próprio quarto, tudo o que precisar. Ninguém vai incomodá-la, a menos que você queira. Obrigada, sussurrou Clara. Ela nem sabia exatamente pelo que estava agradecendo. Por salvar sua mãe, por não tratá-la como um contrato, ou por fazer um casamento impossível parecer um pouco menos assustador. O Vale Ranch ficava nos arredores da cidade, a cerca de 15 minutos do pequeno agrupamento de casas e do único posto de gasolina de Silver Creek. O asfalto deu lugar a uma estrada de terra lisa, campos dourados se estendendo dos dois lados, e, ao longe, o contorno suave das montanhas rochosas, desfocado pela névoa. Clara observava pela janela, sentindo como se alguém tivesse aumentado o contraste de sua vida. Tudo parecia mais amplo, mais intenso e completamente estranho. A casa principal surgiu após uma curva. Madeira e vidro se misturavam em linhas elegantes, telhado inclinado, varanda larga. O tipo de lugar que ela só vira em revistas de arquitetura. Cadeiras de balanço alinhavam o alpendre, janelas amplas encaravam os campos e a garagem comportava facilmente 3 carros. Bem-vinda ao lar? Disse Aiden, como se fosse uma frase que precisava dizer. Mas sua voz era tão sincera que Clara não conseguiu tratá-la como mera cortesia. Por dentro, a casa cheirava a madeira, café e um leve toque de sabão limpo. Uma mulher de meia idade, cabelo preso em um coque impecável, surgiu da cozinha com um pano de prato nas mãos. Sr. Valley, cumprimentou com um sorriso discreto. Em seguida, lançou um olhar curioso para Clara, sem julgamento. Esta é minha esposa, Clara, disse Aiden com naturalidade, sem hesitar. Clara, esta é a Sra. Hughes. Ela é a governanta e a pessoa que realmente manda neste lugar. O Tom arrancou uma risada da Sra. Hughes e os ombros de Clara relaxaram um pouco. Pelo menos alguém naquela casa ria. É um prazer conhecê-la, querida, disse a Sra. Hughes com uma voz calorosa quase de avó. Se precisar de qualquer coisa, é só me avisar. Mudar para um lugar novo nunca é fácil. Lugar novo. As palavras fizeram algo tremular dentro de Clara. A imagem do trailer antigo veio à mente. As paredes finas, o teto com goteiras, o cheiro de umidade e desinfetante, a lembrança da mãe deitada sozinha. Ela assentiu, oferecendo um sorriso frágil, embora os olhos ainda carregassem tristeza. Aiden a conduziu para o andar de cima. Um corredor longo, carpete espesso, fotos emolduradas pelas paredes, o rancho no verão, no inverno, cavalos correndo, rebanhos pastando sob o céu aberto. Ele parou diante de uma porta de madeira escura. Seu quarto, disse. A palavra seu saiu com naturalidade. Um pequeno detalhe que tornou tudo um pouco menos estranho. Se algo não lhe agradar, me diga. Tudo pode ser mudado. Clara entrou. O quarto era 3 vezes maior que o trailer onde morara a vida toda. Uma cama de casal com edredom branco, uma grande janela com vista para os campos, uma escrivaninha de carvalho, um armário com alguns cabides já prontos e um banheiro privativo, revestido de azulejos brancos. Você não precisava fazer tudo isso, ela deixou escapar. Eu só precisava de um lugar para dormir, Aiden. Aiden se apoiou no batente da porta, as mãos nos bolsos. Eu sei que o que temos não é normal, mas, no mínimo, você não vai viver pior do que vivia naquele trailer. É o mínimo que posso fazer. Ele não disse compensar, mas ela ouviu a palavra escondida no tom. E, estranhamente, isso a fez se sentir menos comprada e mais cuidada. Obrigada, disse ela em voz baixa. Pela primeira vez disse, você, sem tropeçar nas palavras. Aiden assentiu. Vou deixar você descansar.
O jantar é às 6. Se quiser ir ao hospital, o motorista a leva a qualquer hora. Quando ele se virou para sair, Clara perguntou sem pensar. E o seu quarto? Ele parou, virou-se. Os olhos cinzentos encontraram os castanhos dela. No fim do corredor, à esquerda. Tão longe de você quanto quiser. Os lábios dele se curvaram num sorriso quase invisível, tentando transformar algo pesado em algo leve. Não vou incomodá-la a menos que você queira. Qualquer coisa relacionada a obrigações. Ele hesitou, mas continuou. Só acontecerá quando você se sentir emocionalmente pronta. Não haverá pressão. Clara não esperava que o assunto fosse tratado com tanta franqueza. O corpo inteiro esquentou. Mas o contrato? Ela gaguejou. O contrato não exige que você sofra, respondeu Aiden. Eu não vou me transformar em um homem que desprezo. Ele fechou a porta com cuidado, deixando Clara sozinha no quarto novo, tomada por uma sensação estranha. Em meio a toda a loucura e a maior transação da sua vida, ela, de algum modo, se sentia segura. Pelo menos com o homem que se esforçava tanto para não assustá-la. Naquela primeira noite na nova casa, Clara foi ao hospital visitar a mãe, sentando-se ao lado da cama, até a enfermeira avisar que o horário de visitas havia terminado. A mãe dormia melhor, a pele mais rosada graças aos medicamentos e às máquinas. Clara ficou um tempo no estacionamento, olhando para o céu negro e aveludado de Montana, as estrelas brilhando, o ar frio mordendo-lhe as bochechas. Ela era esposa de Aiden Valley, um CEO que aguardava a morte. Teria um filho dele. A mãe viveria mais, talvez anos, graças ao dinheiro que ele fornecera. Tudo soava como um enredo improvável de série, mas era a vida real. De volta ao rancho, quase todas as luzes estavam apagadas, exceto por um brilho quente no corredor do andar de cima. Clara tomou banho, vestiu uma camiseta larga e leggings e se deitou. Achou que não dormiria, mas o cansaço puxou suas pálpebras para baixo. Mal fechara os olhos quando ouviu uma batida suave. O coração de Clara deu um salto. Parte dela sabia que aquilo estava dentro do acordo. Outra parte queria se esconder debaixo do cobertor como uma criança. Clara! A voz de Aiden atravessou a porta, profunda, mas gentil. Posso entrar? Se você ainda estiver acordada? Ela engoliu em seco. Pode, sussurrou tão baixo que mal ouviu a si mesma. A porta se abriu. Aiden estava ali sem o terno, usando uma camiseta escura e calça de moletom. Parecia mais jovem e também mais frágil, sem a armadura de CEO. Apenas um homem pálido, com olhos cansados. Ele não se aproximou da cama. Parou na borda do tapete, como se desenhasse um limite invisível. Eu só... pigarreou. Acho que precisamos conversar antes que qualquer coisa aconteça. Clara se sentou, puxando o cobertor até o peito como um pequeno escudo. Tudo bem. Aiden respirou fundo. Eu sei que nada disso é romântico para você. Para mim também não é. Não é como uma noite de casamento deveria ser. Ele soltou uma risada curta, carregada de ironia. Quero que você saiba que vou pedir permissão a cada passo. Podemos parar a qualquer momento. Se você disser pare, eu paro. Se for difícil demais, esperamos. Meus médicos dizem que ainda tenho tempo. Ninguém tem o direito de tocar em você se você não quiser. Algo dentro de Clara se afrouxou. Ela nem percebeu que estava prendendo a respiração até aquele instante. Então, ela sussurrou, se hoje à noite eu disser que não estou pronta, eu só digo boa noite. E você vai para o seu quarto. Aiden respondeu com simplicidade, como se estivesse respondendo a uma pergunta em uma reunião. Sem penalidades, sem taxas, sem reclamações por e-mail. Os lábios dele se curvaram levemente. Clara soltou uma risada pequena, inesperada, mas verdadeira. Você sempre fala como se estivesse em uma reunião do conselho? Perguntou. Estou tentando ser menos assustador. Aiden deu de ombros. Não quero ser o homem que você precisa suportar. Quero, se for possível, que você não me odeie. As palavras eram suaves, mas atingiram fundo. Clara o observou sob a luz amarela e quente. O maxilar marcado, o nariz reto, a pele levemente amarelada, os olhos cansados. Nada nele lembrava um homem cruel comprando o corpo de alguém.
Ele parecia mais alguém tentando organizar os pedaços da própria vida antes que ela acabasse, desejando que as pessoas envolvidas sofressem o mínimo possível. Eu não te odeio, disse ela com honestidade. É só que tudo aconteceu rápido demais. Eu sei. Ele deu um passo à frente, ainda mantendo distância. Se hoje à noite tudo o que você quiser for que eu fique sentado aqui alguns minutos e converse, e depois vá embora, está tudo bem. Clara permaneceu em silêncio. A mãe estava viva no hospital. Ela estava em um quarto quente e confortável. Seu marido legal estava ali, esperando pacientemente por sua decisão. Você está... perguntou em voz baixa. Com muita dor? Aiden piscou, surpreso. Hoje à noite, menos. Os remédios ainda estão fazendo efeito. Ele tocou o lado direito do abdômen, num gesto inconsciente. Mas às vezes dói tanto que não consigo respirar. E quando isso acontece, você fica sozinho, ela sussurrou. Na maioria das vezes, sim, ele deu de ombros, fingindo que não importava. Sim, isso me deixa mais gentil com as pessoas, brincou. Clara baixou o olhar para as próprias mãos, depois ergueu novamente. Você pode sentar aqui um pouco? Pediu, apontando para a cadeira perto da janela. Só sentar. Não estou prometendo mais nada. Aiden assentiu imediatamente, como se ela tivesse lhe oferecido algo mais valioso do que ele ousava esperar. Eu sou muito bom em ficar sentado, disse, indo até a cadeira, recostando-se levemente, o olhar perdido nos campos escuros do lado de fora. Se você ficar com sono, durma. Eu vou embora quando isso acontecer. Clara apagou a luz principal, deixando apenas o abajur aceso. Deitou-se e virou de costas para ele, mas conseguia sentir sua presença com clareza. Não invasiva, gentil, como uma fonte pequena de calor. Achou que iria se revirar na cama, mas o som da respiração constante dele, o leve roçar do tecido da camisa, o sussurro do vento na janela, tudo isso acalmou, puxando-a lentamente para o sono. Depois de um tempo, naquele limite borrado entre acordada e sonhando, ouviu a cadeira ranger de leve, Aiden se inclinando para a frente. Um gemido baixo, contido, escapou de seus lábios. Clara abriu os olhos. Viu a silhueta dele curvada, a mão apertando o lado direito do corpo. Os ombros tensos. Você está bem? Ela saiu da cama num impulso, esquecendo tudo. Desculpa, ele arfou. Só um espasmo, estou bem? Volte a dormir. Clara se aproximou instintivamente, o cobertor ainda sobre os ombros. Deixa eu buscar água. Ou chamar alguém. Não. Ele balançou a cabeça, suor surgindo na têmpora. Vai passar em 5 minutos? Eu estou acostumado. Estou acostumado. As palavras apertaram o coração dela de forma dolorosa. Clara não pensou. Apenas colocou a mão no ombro dele, pressionando com cuidado, do mesmo jeito que fazia com a mãe durante crises de dor. Respira devagar. Sussurrou. Inspira e... expira! Mesmo sentindo dor, Aiden soltou uma risada curta. Você está ensinando um CEO a respirar. Se quiser continuar vivo como CEO, então respire, respondeu ela, a voz mais suave. Eles ficaram assim por alguns minutos. Aiden inclinado para frente, respirando com cuidado, enquanto a dor diminuía. A mão de Clara em seu ombro, sentindo o calor sob a camisa e o leve tremor dos músculos. Por fim, ele ergueu a cabeça. A dor ainda estava nos olhos, mas mais contida. Obrigado, disse lentamente. Por estar aqui. Clara balançou a cabeça. Eu é que deveria agradecer, disse Clara. E se não fosse por você, a minha mãe... Não precisamos medir quem deve o quê. Aiden a interrompeu com suavidade. Existe um acordo, sim, mas além do papel assinado, espero que ainda possamos ser gentis um com o outro. Clara o observou por um longo instante. Naquele momento, um homem à beira da morte deixou de ser um conceito frio em um prontuário médico. Ele era real, alguém lutando para permanecer inteiro enquanto o próprio corpo o traía. Acho que... Ela sussurrou. Eu posso tentar. Naquela noite, nenhuma obrigação foi cumprida. Aiden ficou um pouco mais, apenas para ter certeza de que a dor havia passado. Quando Clara começou a cochilar perto da beira da cama, ele se levantou instintivamente, puxou o cobertor até os ombros dela e murmurou.
Boa noite, Sra. Vile. Meio adormecida, Clara ouviu aquelas palavras, Sra. Vale, e elas já não soaram como uma sentença pesada, mas como algo à espera de ser redefinido. Ela voltou a dormir, sabendo que aquele casamento ainda era, no papel, uma transação. Mas toda vez que via Aiden enfrentar a dor em silêncio, o coração dela se tornava mais macio. E às vezes, pelas menores frestas da compaixão, algo parecido com o começo do amor podia entrar. As manhãs no Rancho Vale sempre começavam com uma luz dourada e suave deslizando sobre as montanhas como mel derretendo lentamente. A escada de madeira ainda estava fria após a longa noite e o leve ranger do assoalho soava quase como uma saudação ao novo dia. Clara começava a se acostumar com aquele ritmo. Não o ritmo de uma esposa, mas o de alguém que ficaria ali por muito tempo, tentando não se apegar demais a nada. Aiden, por sua vez, também estava aprendendo a dividir a vida com outra pessoa pela primeira vez em anos. Numa manhã, quando Clara desceu para fazer café, Aiden já estava sentado na ilha da cozinha. Vestia um moletom cinza e calça confortável, aparentando alguns anos a menos sem o terno, embora estivesse visivelmente mais pálido. Sobre a mesa havia uma pilha desorganizada de papéis, relatórios, mapas das terras do rancho, planilhas de despesas de inverno. Clara parou. Há quanto tempo você está trabalhando? Aiden deu de ombros, como se não fosse nada importante. Não consegui dormir. Então ele ergueu o olhar e seus olhos suavizaram ao encontrar os dela. Você prefere o café forte ou médio? Ela piscou, surpresa. Um CEO que sabia fazer café. Você jeito que você fizer, respondeu, tentando manter a voz firme. Ele ligou a máquina em silêncio, e foi naquele momento que Clara percebeu. Apesar de ter passado a maior parte da vida em salas de reunião, as mãos de Aiden preparavam café com uma habilidade inesperada. Trabalhei como barista na faculdade, explicou, como se tivesse lido o pensamento dela. Pagava pouco, mas as gorjetas eram boas. Clara soltou uma risada baixa. Pela primeira vez em dias, sua voz não tremeu. Eu julguei errado. Achei que você tivesse nascido sabendo comandar reuniões de conselho. Aiden lançou-lhe um olhar meio provocador, meio gentil. Aprendi algumas coisas antes do meu pai morrer e deixar toda a Vale Industries para mim. Mas café, isso eu aprendi sozinho. Ele colocou a caneca diante dela com cuidado, quase como se temesse que escorregasse de seus dedos. Prove! Clara deu um gole, forte, quente, suave, como chocolate derretido. Melhor que Starbucks, admitiu. Um silêncio raro e confortável se instalou entre eles. A primeira lição surgiu assim, inesperada. Depois do café da manhã, Aiden juntou os papéis e ficou olhando para ela por um longo momento. Aquele tipo de olhar que faz a gente se perguntar se fez algo errado. Você gosta de ler livros de economia? Perguntou. Clara se assustou. Eu ficava muito em casa e não sabia o que fazer, então peguei alguns livros da sua biblioteca. Ela não pretendia confessar. Mas Aiden não pareceu incomodado. Pelo contrário, seus olhos brilharam com interesse genuíno. Se você gosta, disse lentamente, eu posso te ensinar. Ensinar o quê? Gestão financeira. Como o rancho funciona, completou Aiden, e, como se temesse que ela interpretasse mal, acrescentou. Não tem nada a ver com herança ou obrigações. Ele fez uma breve pausa. É só que, se você vai ficar aqui por um tempo, acho melhor entender o que existe ao seu redor. Clara sentiu, sem saber se devia se sentir grata ou intimidada. Mas Aiden continuou, a voz tão baixa que quase virou um sussurro. E eu quero que você tenha habilidades suficientes para se sustentar sozinha, independentemente de como este casamento termine um dia. Aquela frase apertou o peito dela, não por tristeza, mas pela gentileza firme que havia por trás dela. E assim começaram as lições. Todas as tardes, depois que a enfermeira terminava de cuidar de sua mãe, o carro a levava de volta ao rancho. E todas as noites, a luz amarela e acolhedora do escritório de Aiden estava acesa, como se a estivesse esperando.
Ele começou pelo básico, como ler demonstrativos financeiros, a diferença entre lucro e fluxo de caixa, como um rancho funciona de acordo com as estações, o preço da ração, a manutenção das cercas, o armazenamento de alimento para o inverno, mapas de terra, pontos de água subterrâneos. Em alguns dias, ele passava 1 hora inteira apenas corrigindo a forma como Clara segurava a caneta ao desenhar os mapas. Não é porque sou exigente, disse Aiden, guiando a mão dela com a dele, o calor passando de seus dedos para os dela, mas porque quando você fizer isso sozinha, a precisão pode salvar com uma estação inteira. Clara olhou para a mão dele, veias, salientes, dedos longos, um leve tremor que ele não conseguia esconder. Ainda assim, ele se concentrava mais no mapa do que na dor queimando sob as costelas. Você está bem? Ela perguntou. Aiden enrijeceu um pouco. O remédio ainda não fez efeito. Vai passar. Mas naquela noite, Clara o encontrou curvado sobre a mesa, a mão apertando o lado direito do corpo. Por um instante, achou que ele tivesse adormecido ali, mas o som da respiração contida, quebrada pela dor, era claro demais no silêncio do cômodo. Aiden! Ela correu até ele. Ele tentou se endireitar, mas manteve os olhos fechados, suor brilhando na têmpora. Desculpa, é só um espasmo. Eu vou pegar o remédio. Não. Ele balançou a cabeça rápido demais, o que fez a dor piorar. Não quero te incomodar. Aquela frase. Não quero te incomodar. Torceu algo dentro de Clara. Pessoas que estavam morrendo não diziam isso. Só pessoas que tinham carregado a dor sozinhas por tempo demais. Clara se sentou ao lado dele e o envolveu com os braços. Você não precisa ser forte comigo, disse em voz baixa. Eu não precisa. Aiden ergueu o rosto. As olheiras profundas captaram um brilho frágil, algo parecido com esperança. Como se alguém tivesse finalmente aberto uma janela em um quarto selado há anos. Você não tem medo de mim? Perguntou a voz tão pequena que doeu nela. Medo de quê? Clara respondeu suavemente. De alguém que sente dor e por isso machuca. Um sorriso cansado, mas verdadeiro, surgiu nos lábios dele. A dor foi diminuindo aos poucos. A respiração se regularizou enquanto ele se recostava na cadeira. Você me ajuda mais do que imagina, disse Aiden, a voz baixa e quente. Mais do que eu deixo transparecer? Clara não soube o que responder. Só percebeu que o ar entre eles havia mudado. Já não era o constrangimento de dois estranhos. Era como o primeiro calor depois de um inverno longo demais. E então, o acordo frio começou a se transformar. Devagar, mas de forma inconfundível. Aiden passou a deixar livros sobre a mesa, achando que ela poderia gostar. Clara começou a deixar lanches que ele conseguia comer quando os remédios o deixavam enjoado. Conversaram sobre filmes, lembranças de infância e sobre como cada um havia sobrevivido a coisas que pareciam impossíveis na época. Numa noite, depois que Clara fechou o caderno, Aiden disse de repente: Clara, sim? Se um dia eu não estiver mais aqui? Ele respirou fundo. Mas você continuar aprendendo, você vai ficar bem. Você é inteligente. Eu só queria que você soubesse disso. Ele hesitou, procurando as palavras certas. Fico mais em paz sabendo que você vai viver bem. Clara olhou para ele. A luz quente do abajur espalhava-se suavemente pelo rosto dele, onde dor e bondade conviviam lado a lado. E naquele instante o coração de Clara amoleceu. Não por pena, mas porque havia algo profundamente honesto na forma como ele lutava pela própria vida e, ainda assim, se preocupava em protegê-la. Mesmo em um futuro onde ele talvez não existisse mais, foi naquela noite que Clara percebeu que o acordo já não era frio. Estava aquecendo, pouco a pouco, quase imperceptivelmente. A manhã em Montana começou com uma luz da cor de creme doce, infiltrando-se em tudo de forma lenta e delicada. Clara acordou no quarto amplo com uma súbita onda de enjoo que a fez se sentar na cama imediatamente. O cheiro de café vindo de baixo, normalmente reconfortante,
Fez seu estômago se revirar. Ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que era apenas cansaço por ter ficado acordada até tarde depois da aula de finanças com Aiden. Mas ao se levantar, uma tontura suave a obrigou a segurar a borda da cama para não cair. Só estresse, murmurou, jogando água fria no rosto. Então, ela se olhou no espelho e notou algo que mulheres costumam reconhecer rapidamente. A pele parecia mais luminosa, os olhos tinham um brilho diferente, o corpo mais sensível e a menstruação. Clara franziu a testa, desbloqueou o celular e abriu o aplicativo do ciclo menstrual. 8 dias de atraso. O ar ficou preso em sua garganta. O coração disparou numa mistura confusa de medo, esperança e emoções que surgiram todas ao mesmo tempo, sem pedir permissão. Clara não contou a ninguém, nem à mãe, nem ao médico de Aiden, nem ao próprio Aiden. Dirigiu até Silver Creek, entrou na Walgreens, comprou 3 testes de gravidez. Saiu, voltou e pegou mais 2, como se a quantidade pudesse tornar o resultado menos assustador. De volta ao rancho, correu direto para o banheiro e trancou a porta. Os 2 primeiros minutos foram um tormento. No terceiro, a vida dela virou de cabeça para baixo outra vez. 2 linhas, claras, fortes, inquestionáveis. Clara deslizou até o chão frio, segurando o teste com a mão trêmula. As lágrimas caíram antes mesmo que ela entendesse que tipo de choro era aquele. Medo, alegria, dor, esperança. Tudo misturado. Reunir forças para sair do banheiro foi difícil, mas ela conseguiu. Encontrou Aiden em seu escritório, onde a luz da tarde entrava pelas grandes janelas, fazendo-o parecer forte e frágil ao mesmo tempo. Ele observava gráficos médicos na tela do computador, embora os olhos estivessem cansados demais para realmente focar. Mas, no instante em que viu Clara entrar, sua expressão mudou, como se todo o peso tivesse sido deixado de lado em um único segundo. Clara, você está bem? Ela ficou em silêncio por alguns batimentos do coração, as mãos tremendo, até estender o teste em direção a ele. Aiden olhou para o objeto, depois para ela, e então de volta para o teste. Pela primeira vez, Clara viu Aiden, o homem adulto, sólido, inabalável, se despedaçar. As lágrimas caíram imediatamente, sem tentativa alguma de contê-las. Ele se levantou, aproximou-se e, em vez de abraçá-la de imediato, pousou a mão sobre o ventre dela, tão de leve como se tivesse medo de machucar algo que ainda estava se formando em silêncio. A voz dele tremeu, quase um sussurro. Clara, você me deu esperança. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Ela nunca tinha visto um homem chorar de forma tão bonita, não por fraqueza, mas porque todas as defesas haviam caído, deixando apenas a verdade nua do coração. Instintivamente, Clara ergueu os braços para abraçá-lo, mas Aiden deu um passo para trás com cuidado. Não foi rejeição, foi contenção. Eu fiz algo errado? Ela perguntou baixinho. Aiden balançou a cabeça rapidamente e pensei. Não, de forma alguma. É só que... Ele engoliu em seco, tentando firmar a voz. A partir de hoje, eu não vou mais entrar no seu quarto. Clara congelou. Por quê? Aiden respirou fundo, os olhos ainda vermelhos, mas honestos, tão honestos que doeram no peito dela. Porque você está carregando meu filho, disse ele, e eu nunca quero que você pense que eu encostei em você por causa de uma cláusula em um contrato. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer declaração de amor em um filme, porque não havia flerte nelas. Era respeito, era caráter, era bondade tão sincera que trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Mas eu... começou Clara. Aiden levantou um dedo suavemente contra os lábios dela, interrompendo-a com delicadeza. Seus olhos eram quentes, como fogo em uma noite de inverno. Não agora, sussurrou. Quero que, se algo entre nós evoluir, seja por nós, não por causa do contrato, não por meu tempo ser curto, não por culpa sua, mas porque você quer. Você escolhe. Você se sente segura. Clara sentiu algo crescer em seu peito. Uma sensação cálida
que apertava e amolecia ao mesmo tempo, algo que ainda não queria nomear, mas que se fortalecia dia após dia. Aidan a ajudou a se sentar, trouxe água e se moveu cuidadosamente ao redor dela, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tivesse tido permissão para tocar. Está cansada? Enjoada? Quer que eu chame o médico ou prefira que eu saia para você descansar? Nenhuma palavra sobre meu contrato, nenhuma menção a obrigações, nenhum traço de cálculo. Clara olhou para o rosto dele, pálido, marcado por sombras, mas com os olhos mais brilhantes do que jamais os tinha visto. Naquele momento, soube com absoluta certeza. Ela havia começado a amar Aidan Vale. Não de repente, não dramaticamente, nem por pena, mas porque ele era exatamente quem era. Um homem lentamente morrendo, mas que ainda lutava com tudo o que tinha para viver com gentileza. Os meses seguintes passaram como páginas de um diário que ninguém planejou escrever. Cada linha carregava as impressões digitais de Clara e Aidan. Frágil, cauteloso e bonito, de um modo que nenhum deles ousava encarar diretamente. Aidan começou a passar mais tempo dentro da casa, em parte por insistência do médico para reduzir seu trabalho, e em parte porque gostava de estar perto de Clara. Não de forma romântica, mas de um jeito que alguém, talvez pela primeira vez na vida, sentia que a grande casa silenciosa se tornava um pouco menos fria. Clara estava com mais de 4 meses de gravidez, a barriga ainda discreta, seu corpo pequeno, ainda afundado em suéteres largos, mas seus olhos haviam mudado, mais quentes, mais redondos e às vezes brilhando quando Aidan entrava no cômodo, como se seu corpo reagisse antes que a mente pudesse compreender por que. Aidan percebia. Tudo nela. Todos os dias estudavam juntos como ela pedia e como ele prometera. Não aulas formais, mas longas conversas na sala de leitura, cada noite dedicada a um novo tópico: fluxo de caixa, operações do rancho, gestão financeira, análise de risco, leis, de propriedade de Montana, ou simplesmente diferenças entre tipos de grama para os cavalos. Aidan explicava com voz baixa e firme, os dedos roçando levemente as páginas, enquanto Clara se sentava do outro lado da mesa, tão concentrada que às vezes ele precisava parar, apenas para observá-la. Ela era inteligente de um jeito discreto, sem polimentos acadêmicos. Nunca foi à faculdade, mas sua capacidade de compreender e questionar fazia Aidan sentir que falava com uma futura parceira, não com a mulher que ele havia casado por desespero. Numa tarde, enquanto os últimos raios de sol douravam a sala, Clara descansou o queixo na mão, estudando um gráfico financeiro. Aidan a observou por um longo instante antes de murmurar: "Você aprende tão rápido." "Às vezes esqueço por que começamos isso." Clara ergueu a cabeça. "É porque começamos, Aidan." Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos suavizaram de um modo que fez o coração dela falhar por um instante. Todas as noites jantavam juntos. No começo, as refeições eram silenciosas, mas aos poucos começaram a compartilhar histórias da infância. Aidan crescera em uma grande casa, onde ninguém tocava em ninguém. Sua mãe morreu quando ele tinha 8 anos. O pai, a quem ele se referia apenas como aquele homem, nunca o abraçara. Aidan aprendeu a viver sozinho no próprio quarto, a permanecer em silêncio e a se tornar adulto muito antes de estar pronto. "Não consigo lembrar da voz da minha mãe", disse Aidan certa noite enquanto Clara lhe servia suco de laranja. "E só lembro das mãos dela ajeitando meu cabelo bagunçado antes de eu sair de casa. Meu pai odiava isso. Dizia que homens não deveriam deixar mulheres mimá-los ou arrumá-los." Clara pousou o copo com tanto cuidado que ele não fez som algum. "Acho que você não teve uma infância fácil." "Ninguém tem", respondeu ele. "Algumas pessoas só aprendem a esconder melhor." Ela observou o rosto dele sob a luz quente, o cansaço marcado ao redor dos olhos, o tom amarelado da doença no fígado, a determinação em cada respiração. O coração de Clara se apertou. "E você?" Aidan perguntou. "A vida no trailer foi feliz alguma vez?" Clara sorriu de leve, um sorriso que despertou nele um instinto profundo de proteção. Era apertado, congelante no inverno, quente como um forno no verão. "Mas eu e minha mãe fazíamos o melhor que podíamos, ríamos mais do que você imagina." "Eu acredito."
disse Aiden baixo. Mas e... Você trouxe um calor para esta casa que ela nunca teve. Clara congelou. Aiden também. Nenhum dos dois pretendia dizer aquilo em voz alta, mas as palavras ficaram suspensas entre eles, leves e profundas, simples e carregadas de significado. O amor, ou algo muito próximo dele, não nasceu de grandes declarações. Nasceu de toques involuntários, das mãos que se roçavam ao abrir um armário, dos pulsos que se encontravam quando ele lhe passava o chá, dos ombros quase encostando enquanto se inclinavam sobre um mapa do rancho. Nasceu do modo como Aiden observava cada pequeno movimento dentro da barriga de Clara, mesmo sabendo que o bebê ainda era pequeno demais para ser visto. Nasceu do jeito como ela dizia o nome dele sem medo. Aiden. Não como um CEO com milhares de funcionários, mas como um homem tentando viver mais algumas semanas. Mas a doença não tem compaixão. Não espera que alguém ame alguém a tempo. Aiden foi ficando mais fraco, a pele mais amarela, os olhos mais fundos, as mãos tremendo até para segurar um copo d'água. A dor o atingia com tanta força que ele precisava se apoiar na pia, suando, a respiração curta e quebrada. Numa noite de chuva, ao passar pelo corredor, Clara ouviu um baque no banheiro. Não pensou. Apenas abriu a porta de uma vez. Aiden estava com o maxilar travado, uma mão agarrada à pia, a outra pressionando o lado direito do corpo, o corpo inteiro tremendo como se estivesse congelando. Dor no fígado. Daquelas que ninguém deveria suportar. Aiden! Clara correu até ele. Ele tentou erguer a cabeça, os lábios pálidos. Estou bem. Vai passar em 1 minuto. Ela segurou o rosto dele, depois o ombro, gentil, devagar. Você não está sozinho. Não enquanto eu estiver aqui. Aiden fechou os olhos. As lágrimas que ele segurara a vida inteira finalmente caíram sobre a mão dela. Clara, a voz se partiu. Se eu tivesse mais tempo, talvez eu tivesse te amado. O som da chuva pareceu se afastar. O tempo parou. Clara não hesitou. Não tremeu como antes. Ela tocou o rosto dele, ergueu-o na direção do seu e o beijou. Um beijo suave, silencioso. Eu te amo. Sem pausa para dúvidas, sem espaço para o medo. Apenas a verdade, clara e firme como o coração que ela sentia bater quando apoiou a mão no peito dele. Aiden chorou pela segunda vez na vida, não de desespero, mas porque dor e felicidade colidiram com tanta força que ele não soube como chamar aquilo. Encostou a testa no ombro dela, a respiração irregular. Clara, não. Por quê? Ela sussurrou. Porque eu vou embora em breve. Ele respondeu sem fôlego. Não quero levar seu coração comigo e te deixar sozinha. Ela o envolveu com os braços, firme e calma, como se mantivesse cada pedaço dele unido. Você não está levando meu coração, disse Clara. Está ensinando ele a amar pela primeira vez. Do lado de fora, a chuva continuava caindo. Dentro daquele pequeno espaço aquecido pela luz, o homem com poucos meses pela frente e a mulher que carregava seu filho compartilharam um momento que jamais ousaram sonhar, mas do qual precisavam mais do que de qualquer outra coisa. Um amor não completamente tocado, não totalmente falado, mas profundo o suficiente para fazer dois corações tremerem no escuro. Um amor quase, um amor que só faltava tempo. Naquela tarde, o céu de Montana parecia uma mancha de carvão arrastada com força sobre o papel, cinza pesada, imóvel. Clara saíra da sala de exames quando viu Aden parado no corredor, uma mão agarrando a cadeira de metal ao lado, como se só pudesse permanecer de pé apoiando-se nela. O médico saíra apenas minutos antes, mas suas palavras ainda pairavam no ar gelado. De 2 a 6 semanas, se nenhum fígado compatível for encontrado. Clara congelou. 6 semanas. 6 semanas para um homem com tipo AB, subtipo Bombay. Tão raro que apenas algumas dezenas de pessoas na América do Norte compartilham essa variante genética. Quase nenhuma chance de mudar algo. Aiden não a olhou de imediato. Respirou fundo, se estabilizou e disse com uma calma que essa assustou. Estou bem. Clara queria gritar que ele absolutamente não estava bem, mas a garganta travou.
Naquela noite, enquanto os ventos da montanha batiam nas janelas com força suficiente para sacudir o vidro, ela o encontrou em seu escritório. A luz quente da luminária projetava sua sombra longa sobre o piso de madeira, e ao redor dele estavam envelopes brancos alinhados meticulosamente. Aiden escrevia à mão, algo que quase nunca fazia. "O que você está fazendo?" ela perguntou, a voz fina, como passos sobre gelo frágil. Ele não olhou para ela de imediato. Dobrou uma carta, deslizou-a para o envelope e escreveu o número 1 com a mão trêmula, como se cada traço da caneta roubasse mais um ano de sua vida. "Cartas para Gabriel", disse baixinho. "Uma para cada aniversário dele, pelo menos até os 18 anos. Algo dentro de Clara desmoronou, como se alguém tivesse esmagado seu coração com um punho gelado. Os envelopes na mesa? 1, 2, 3, 4, até 18. Permaneciam como marcos que ele sabia que nunca veria. Ela se aproximou e tocou o ombro dele delicadamente. "Não faça isso", sussurrou. "Eu tenho que..." respondeu Aiden, levantando os olhos. Estavam tão cansados que parecia não haver mais lugar algum para se esconder. "Oh, não quero que nosso filho cresça sem saber que eu o esperei, que o amei, que esperei todos os dias para conhecê-lo." Clara caiu de joelhos diante da cadeira dele, segurando suas mãos, já frias pela medicação e exaustão. "Você vai conhecê-lo", disse com tanta força que se assustou consigo mesma. "Não vou deixar você ir embora antes." Ele a interrompeu suavemente. "Não prometa algo que não pode controlar." Os lábios de Clara tremeram enquanto tentava falar, mas as lágrimas caíram antes que qualquer palavra pudesse sair. Aiden levantou a mão e afastou uma delas da bochecha dela com uma delicadeza impossível, quase irreal. "Sabe", murmurou, "não tenho tanto medo de morrer." "Aiden." "O que me assusta", continuou ele, "é que ele cresça sem se lembrar de mim, sem ouvir minha voz, sem conhecer minha risada, sem saber o quanto o pai o amava, mesmo sem nunca ter visto meu rosto." Clara apertou suas mãos com força, como se pudesse ancorá-lo ao mundo apenas pela pura determinação. "Vou contar a ele", disse com a voz trêmula. "Todo dia, cada pequeno detalhe. Você não será esquecido, Aiden, nunca." Algo no quarto pausou por apenas um instante. Aiden fechou os olhos suavemente, como quem finalmente libera um medo que o perseguia há tempo demais. Quando os abriu novamente, o olhar que lhe deu disse tudo. Ele a amava. Não quase, não se tivesse mais tempo, mas totalmente, sem esconder nada. Ele se inclinou lentamente, como pedindo permissão a cada respiração. "Clara", disse seu nome como uma oração. Ela segurou seu rosto, a pele levemente amarelada sob os dedos. "Estou aqui", sussurrou. "Sempre estarei." O espaço entre eles se dissolveu. O primeiro beijo foi uma fenda que deixava entrar luz, trêmulo, manchado de lágrimas, como se tentassem selar suas vidas juntos antes que o primeiro vento de inverno pudesse roubá-las. O segundo beijo foi mais profundo, mais desesperado, uma confissão que ambos haviam segurado por tempo demais. Aiden pressionou a testa contra a dela, a respiração instável. "Eu te amo", disse sem hesitação, sem medo. "Eu te amo mais do que deveria." Clara engasgou em um soluço e envolveu os braços ao redor dele, como se o próprio tempo tentasse arrancá-lo de seu abraço. "Eu também te amo", sussurrou. "Mesmo que me assuste." Lá fora, os ventos de Montana rolavam pelos campos vazios, uivando como se tentassem apagar cada som. Mas dentro daquele pequeno quarto do rancho Vile, duas pessoas se seguravam uma na outra. Não por contrato, não por obrigação, mas porque seus corações finalmente se escolheram. Mesmo que o tempo restante fosse contado em semanas, naquele momento, decidiram se amar como se uma vida inteira ainda os aguardasse. A neve começou a cair à tarde, mas à meia-noite, a verdadeira tempestade varreu o vale como uma grossa cortina branca batendo contra as janelas. Dentro da ampla casa do rancho, Clara sentiu as primeiras contrações, leves e regulares, mas crescendo em intensidade a cada minuto. Tentou respirar devagar,
uma mão segurando a beira da cama, a outra acariciando a barriga. Gabriel estava chegando antes do esperado. Uma enfermeira do turno da noite entrou imediatamente ao vê-la curvada pelos espasmos crescentes. Clara, precisamos levá-la à sala de parto agora. Clara assentiu, a respiração quebrada, mas a primeira pergunta que fez não foi sobre ela. Aiden, ele está bem? A enfermeira olhou para o corredor escuro. A condição dele não é boa, Clara. Os médicos estão tentando controlar os sintomas. Ele pediu por você muitas vezes. Clara mordeu o lábio enquanto a empurravam na cadeira de rodas em direção ao elevador, porque, ao lado, apenas uma parede os separava. O homem que ela amava estava morrendo. Aiden Vale, o mais forte, mais teimoso e mais gentil homem que já conhecera, respirava com uma máscara de oxigênio, o fígado quase falhando. A porta da sala de parto se fechou atrás dela. O cheiro de desinfetante, as luzes brancas, o bip do monitor, tudo se misturava em algo ao mesmo tempo aterrorizante e sagrado. Uma contração súbita atravessou seu corpo e Clara gritou: Aiden, estou com medo. Ela podia ouvir o próprio coração batendo tão forte que parecia fazer toda a sala tremer. Ela está pronta, disse o médico. Um grito rasgou seus pulmões, depois outro. Clara agarrou o colchão, suor escorrendo, visão turva, e então um choro. Pequeno, agudo, impossível de ignorar, mais forte e puro do que qualquer coisa que já imaginara que a voz de um recém-nascido pudesse carregar. É um menino, anunciou o médico. É um bebê saudável. Clara explodiu em lágrimas instantaneamente. Lágrimas de dor, alegria e de um milagre que jamais imaginara que alguém como ela poderia tocar. Colocaram o bebê em seu peito, pequeno, quente, macio, com cheiro de leite e pele nova. Gabriel Vale, seu filho, filho de Aiden. Meu bebê, sussurrou Clara, depositando um beijo trêmulo em sua testa. Você é o milagre do seu pai. Ela pediu para ver Aiden imediatamente. O quarto dele estava iluminado apenas pela luminária de parede. Ele estava virado ligeiramente de lado, corpo fino e consumido, pele em um tom de amarelo ainda mais intenso do que nos dias anteriores. Cada respiração parecia carregar o peso do céu, apenas para sobreviver mais um segundo. Aiden, sussurrou Clara. Os olhos dele se abriram lentamente, com dificuldade. Mas quando viu Gabriel nos braços dela, aquela luz tênue dentro dele se acendeu como alguém que atravessou uma noite interminável. Finalmente visse um último vislumbre do amanhecer. Ele estendeu a mão trêmula. Clara, e o bebê? Ela colocou Gabriel em suas mãos, virando o rostinho do filho para o pai. Gabriel se mexeu, os lábios se franzindo, os olhos se abrindo lentamente, e naquele instante, Aiden parecia ganhar vida novamente. Ele tocou a bochecha do filho tão delicadamente que parecia receoso de machucá-lo. Ele é lindo. Parece com você. A voz dele falhou. Eu te amo, Clara. Amo vocês dois. Clara chorou, inclinando-se para beijar seus cabelos. Eu te amo. Por favor, não me deixe. Ela sentiu a respiração dele enfraquecer. O ritmo do monitor desacelerou. Uma tosse áspera. Um gemido sufocado. Posso ir em paz agora, sussurrou Aiden, entorpecido. Aiden, olhe para mim! Ela segurou seu rosto com firmeza. Você precisa viver para ver seu filho crescer. Aiden tentou sorrir, mas só conseguiu uma inspiração quebrada. Eu já vi o suficiente. Então, um clique. A porta se abriu com força. Um telefone tocou estridentemente no quase silencioso quarto. O doutor. Gray entrou apressado, rosto pálido, seja de choque ou alegria, ninguém podia dizer. Clara, Aiden, acabamos de receber uma ligação do Denver Transplant Center. Há um fígado e um rim, compatíveis com o tipo sanguíneo do Aiden. Clara congelou. A enfermeira quase gritou. É um subtipo Bombay, disse o médico sem fôlego. Praticamente inexistente. Precisamos começar a cirurgia agora, senão a oportunidade será perdida. Clara voltou-se para Aiden, o rosto dele borrado pelas lágrimas. Aiden,
disse ela, segurando sua mão com força, tremendo. Você me escuta? A esperança. Você pode viver. Pode ver Gabriel ir para a escola. Pode vê-lo crescer. Os olhos dele se arregalaram, piscando rapidamente como se não ousasse acreditar. Tem uma chance. Oh, você precisa viver, Clara gritou. Para que ele saiba quem é o pai dele? A equipe médica entrou no quarto como uma onda. Ergueram Aiden na maca, checaram seus sinais vitais e o conectaram a novas linhas. Clara apertou Gabriel contra o peito enquanto a porta da sala de cirurgia se abria. E pouco antes de levarem Aiden pelo corredor frio e brilhante, ele virou a cabeça incapaz de falar, mas os olhos transbordando de algo que palavras jamais capturariam. Queria viver por eles. Voltarei para você, Clara. Ela soluçou. Eu prometo. As portas se fecharam atrás dele, deixando-a ali, segurando o filho recém-nascido numa noite em que a neve cobria todo o rancho. E quando a vida e a esperança retornaram como um milagre, nem o destino nem a lógica poderiam prever. Após o helicóptero levar Aiden para o centro de transplantes em Billings, o céu de Montana parecia rasgado ao meio. De um lado, medo grande o suficiente para engolir Clara, inteira, do outro, uma frágil esperança que ela não ousava respirar com força. Por 12 horas de cirurgia, Clara permaneceu no corredor do hospital, com Gabriel enrolado em um cobertor de lã, contando cada tic-tac do relógio na parede. O homem que ela amava estava entre a vida e a morte, e tudo o que podia fazer era orar com um coração já aberto e partido. Quando finalmente o médico saiu, o gorro cirúrgico ainda úmido de suor, Clara pulou de pé, quase sem forças. O transplante foi bem sucedido, disse ele, voz firme, mas calorosa. Ele terá uma longa recuperação, mas Aiden Vale está vivo. Clara apertou o bebê contra o peito, lágrimas escorrendo antes que pudesse contê-las. Gabriel, sentindo tudo, encostou a bochecha nela, emitindo um som suave como se a confortasse. E naquele momento, Clara compreendeu, a noite em que seu filho nasceu não trouxe apenas uma nova vida ao mundo. Também trouxe seu homem de volta a ela. Nas semanas seguintes, tudo se desenrolou como um filme de cura. Lento, gentil, cheio de luz. Aiden repousava na sala de recuperação, a pele já sem o amarelado doente, as pálpebras piscando cada vez que Clara entrava com Gabriel nos braços. Ela cantava baixinho enquanto colocava o bebê para dormir e em seguida, o colocava no pequeno berço ao lado da cama de Aiden, para que cada médico e enfermeiro vissem. Aquele paciente tinha um motivo grande demais para não lutar por sua vida. Em uma manhã enevoada, Aiden abriu os olhos e encontrou Gabriel segurando seu dedo, pequeno, delicado, tão minúsculo que poderia desaparecer na palma da mão de Aiden. E ele chorou, não de dor, mas de pura sobrevivência. Ainda estou aqui por causa de vocês dois, sussurrou a voz rouca, a mão tremendo ao acariciar os cabelos de Clara quando ela se inclinou. Obrigada por não me deixar ir. Clara sorriu suavemente, os olhos marejados. Eu te disse, quero que você veja ele crescer. E Aiden acreditou nisso mais do que acreditava na própria respiração. Brian, com seu terno brilhante e olhos gananciosos, apareceu exatamente 3 vezes no hospital. E em todas as 3, foi escoltado para fora pela equipe jurídica da Vail Industries. Ele tinha um processo inteiro pronto para tomar a empresa, mas quando encarou Aiden, firme e em plena recuperação, com o olhar mais afiado do que nunca, percebeu que todos os seus planos haviam se transformado em pó. Aiden Vail sobreviveu, e ninguém tiraria o que era dele. 6 meses depois, Montana floresceu em um verão dourado. Os campos ondulantes ao redor do rancho Vail pareciam ondas de mel. O céu estava incrivelmente limpo, cada nuvem pintada como um traço de aquarela. Aiden voltou ao rancho em uma tarde tardia, o sol descendo no ângulo perfeito, delineando sua silhueta de ouro. Clara estava na varanda, Gabriel no colo, o cabelo do bebê macio como seda. Aiden saiu do carro, os olhos fixos neles o tempo todo. Ele estava em casa. Não mais o homem contando os últimos dias, mas um pai, um marido, um homem com uma segunda chance. Clara desceu as escadas apressada ao vê-lo balançar levemente,
ainda cansado da recuperação, e se aproximou para sustentá-lo. "Cuidado", sussurrou. Ele olhou para ela, os olhos carregados de mais significado do que palavras poderiam conter. "Estou diante das duas coisas mais belas da minha vida", murmurou, tocando a cabeça de Gabriel. "Não quero perder nenhum momento agora." Clara riu e Gabriel riu com ela. Um som minúsculo, perfeito, como uma melodia nova feita só para a família deles. O pôr do sol tingia o céu de laranja e o vento acariciava os campos. Aiden pediu que Clara saísse para Varvan e Feoavabajna. Ela levou Gabriel, imaginando que ele queria que os três contemplassem o sol se pôr juntos. Mas então Aiden se ajoelhou, sem pressa, sem tremores, mas com a certeza de quem atravessou a morte e voltou. Clara ofegou, quase deixando Gabriel cair. "Aiden, o que você está fazendo?" Ele olhou para ela, os olhos mais claros do que o pôr do sol atrás dele. "Você veio até mim por um contrato", disse, a voz profunda, mas tremendo de emoção. "Você assinou para salvar sua mãe. Ficou para me dar um filho, mas eu..." Ho colocou a mão sobre o peito, sobre seu novo coração, seu novo fígado, sua nova vida. "Quero que você fique por amor, não por papel, nem por acordos, só nós." Lágrimas surgiram instantaneamente nos olhos de Clara. Aiden continuou. "Casa comigo desta vez? De verdade?" Gabriel acenou com as mãozinhas, como se também esperasse a resposta dela. Clara se ajoelhou, encostando a testa na dele. "Aiden veio-lhe", sussurrou, a voz quebrando, mas doce como mel. Desta vez não há contrato, não há limite de 1 ano, nenhum contador regressivo. Colocou Gabriel entre eles. Eles eram a prova viva do milagre pelo qual lutaram tanto. "Eu vou ficar", disse ela, sorrindo através das lágrimas, "porque eu te amo e porque este é o meu lar." E Aiden os envolveu nos braços, tremendo como um homem segurando o universo inteiro contra o peito. 1 mês depois, o Rancho Vale recebeu o segundo casamento do casal. Uma celebração repleta de flores silvestres, música country suave, amigos, trabalhadores do rancho e família. Sob um céu azul tão intenso que parecia pintado à mão só para aquele dia. Clara usava um vestido branco simples, o cabelo meio preso, o rosto radiante. Aiden, saudável, olhos brilhantes, sem vestígios da amargura que o assombrava, segurava sua mão e nunca mais a soltou. A mãe de Clara, agora totalmente recuperada após o transplante de rim, sentava-se na primeira fila, os olhos brilhando enquanto observava a filha caminhar pelo corredor ao lado do homem que a havia salvado ambas. Quando o ministro perguntou: "Você promete amá-la pelo resto da sua vida?" Aiden respondeu sem hesitar: "Minha antiga vida quase acabou, mas esta nova, a que me foi devolvida, existe por causa dela. Prometo amá-la com tudo o que tenho." Clara riu entre as lágrimas. "Você fala demais", provocou. "Estou compensando os anos que perdi." "Eu continuei compensando", disse ela. "Mas talvez não agora. As pessoas estão olhando." Risos ecoaram pelo rancho, misturando-se ao vento, ao relinchar dos cavalos nos estábulos próximos e aos balbucios felizes de Gabriel nos braços da babá. Quando Clara e Aiden se beijaram, um beijo moldado pela morte, milagres, dor e esperança, todos souberam. Não acreditavam em contos de fadas, mas naquele dia o rancho Vale se tornou um. E era apenas o primeiro ano de um milagre. A tarde de Montana era tão suave quanto um cobertor de caxemira espalhado pelos campos. A brisa passava pelos pinheiros, transformando o pôr do sol em pinceladas douradas cintilantes. Clara Vale estava na varanda da nova casa, com uma xícara de chá de camomila na mão, contemplando uma vista ao mesmo tempo familiar e capaz de fazer seu coração sorrir mais uma vez a cada dia. Mais adiante, onde os campos se abriam como um mar de grama ondulante, Gabriel Vale, com 10 anos, cavalgava o garanhão castanho que Aiden lhe dera em seu 8º aniversário. Gabriel cavalgava com confiança, postura ereta, mãos pequenas firmes e seguras nas rédeas. Ele riu, um som claro e brilhante que se espalhou pelo céu da tarde. Clara guardava aquele momento como um presente que o destino lhe devolvera, algo que um dia acreditou que jamais teria. Atrás dela, o assoalho rangeu sob passos muito familiares. Ela não precisou se virar.
O ritmo bastava. Aiden. Aiden Vale, o homem que um dia teve apenas 2 a 6 semanas de vida, pisou na varanda ainda com a postura firme e reta. Mas agora, seus olhos estavam mais brilhantes, fortes e tranquilos do que em todos aqueles anos anteriores. Ele está testando os limites de novo, disse Aiden, colocando-se ao lado dela, braços cruzados por hábito. O vento suave bagunçou alguns fios de cabelo, fazendo-o parecer anos mais jovem. Clara inclinou a cabeça para ele. Você disse que ele podia cavalgar livremente dentro da cerca leste. Sim, Aiden exalou. Mas agora ele está indo em direção ao Riacho Sul. E sabe, tentei agir tranquilo, mas meu coração não coopera. Clara riu suavemente, segurando sua mão. Você é sempre assim, tão duro até quando envolve seu filho. Aiden franziu os lábios, sugerindo protesto, mas o orgulho brilhava em seus olhos. Bem, ele puxou a você. Eu? Clara piscou. Eu? Corajosa como ele. Aiden olhou para ela por um longo momento, o sorriso tão suave que parecia um cobertor quente envolvendo seus ombros. Você é mais corajosa do que ele. Mais corajosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. Clara baixou o olhar para o chá, tentando esconder o rubor leve nas bochechas. Mesmo após 10 anos de casamento, uma única frase gentil de Aiden ainda fazia seu coração reagir como se tivessem acabado de se apaixonar uma semana atrás. Gabriel deu a volta e Aiden estreitou os olhos, acompanhando cada passo do cavalo. Instintos antigos de um homem que quase perdeu tudo, tornando-o excessivamente cauteloso às vezes. Mas ao ver o garoto conduzir o cavalo como um cavaleiro experiente, seus ombros finalmente relaxaram. Tenho orgulho dele, disse Clara baixinho. Aiden sorriu. Tenho orgulho de nós. Momentos depois, Gabriel saltou do cavalo e correu até a varanda, as bochechas coradas pelo frio, cabelo esvoaçando ao vento, olhos brilhando como estrelas. Mãe, pai, eu consegui o duplo salto. Não o grande, só o tronco de madeira, mas eu consegui 2 vezes. Clara riu, envolvendo-o nos braços e beijando o topo de sua cabeça. Eu sei, eu vi tudo. Aiden bagunçou os cabelos de Gabriel, algo que o menino fingia não gostar, mas para o qual se inclinava de qualquer jeito. Meu pequeno herói, murmurou Aiden. Gabriel olhou entre os dois. Aqueles olhos castanhos e quentes, tão parecidos com os de Aiden, que Clara às vezes sentia estar olhando para o homem que amava desde o momento mais sombrio dele. Papai, disse Gabriel, hesitando do jeito que as crianças fazem quando tentam entender coisas de adultos. Quando eu nasci, eu quase te matei, não é? A pergunta caiu na varanda tão suavemente quanto poeira de neve, mas fez Aiden e Clara trocar um olhar. Chegara a hora de contar a verdade que sempre pretendiam compartilhar, no momento em que Gabriel estivesse pronto. Não para assustá-lo, mas para ajudá-lo a compreender. Clara se sentou no banco comprido, puxando Gabriel para o colo. Aiden sentou-se ao lado, colocando uma mão nas costas de ambos. Não por sua causa, disse Clara, com voz quente e suave como flanela. Seu pai voltou à vida por sua causa. Gabriel franziu a testa, esperando uma explicação. Aiden respirou devagar, o pôr do sol lançando um brilho tranquilo em metade do seu rosto, fazendo-o parecer uma versão mais gentil de si mesmo. Naquela época, eu estava muito doente. Doente a ponto de os médicos acharem que eu não poderia esperar por um fígado doador. Meu tipo sanguíneo é extremamente raro. Você já sabe disso. Gabriel assentiu. Mas, bem quando você nasceu, Clara continuou, abraçando-o mais perto. O médico ligou com a notícia de que um doador havia sido encontrado. Alguém compatível com seu pai. Um milagre. Exatamente isso. Um milagre que veio justamente quando eu estava prestes a desistir, acrescentou Aiden, apertando suavemente o ombro do filho. Quando eu te vi pela primeira vez, soube que precisava viver. Não para fugir da morte, mas para correr em sua direção. Gabriel ficou em silêncio, os olhos se arregalando. Então, eu te salvei. Aiden deixou escapar uma risada suave e doce. Não quero dizer assim, mas sim, você é a razão de eu estar vivo.
Gabriel pressionou o rosto no peito de Aiden, envolvendo os braços pequenos ao redor dele. Aiden o segurou firme, fechando os olhos, incapaz de esconder a emoção do momento. Clara os observava com o coração inchado de uma plenitude que antes achava não merecer. Alguns minutos depois, Gabriel correu para dentro pegar um casaco novo. Aiden permaneceu na varanda, os olhos seguindo o filho até que ele desapareceu. Então se virou para Clara. Ainda não consigo me acostumar quando ele faz perguntas assim, disse, tocando suavemente sua bochecha. Lembra-me o quão perto tudo esteve de acabar. Clara colocou a mão sobre a dele e deu um aperto delicado. Mas não acabou. Você está aqui, ele está aqui, o rancho está aqui, nós estamos aqui. Aiden inclinou a cabeça, pressionando um pequeno beijo na testa de Clara, um beijo que carregava o peso de uma promessa de vida inteira. Nunca pensei que teria uma família, sussurrou Aiden. Naquela época, assinei aquele contrato com você apenas para salvar a empresa, o rancho, tudo o que eu achava que importava. Mas as coisas que realmente importam só chegaram quando você entrou na minha vida. Clara ergueu os olhos, brilhando de emoção. Nunca pensei que poderia ser feliz depois de tudo que passei. Mas você chegou na hora certa, mesmo nas circunstâncias mais loucas. Aiden sorriu. Sabe qual é a parte mais estranha? Qual? Não acho que fomos unidos por um contrato. Acho que fomos unidos pelo destino. Clara riu suavemente, balançando a cabeça. Pelo destino entregue por uma carta que dizia: por razões humanitárias e legais. Hein? Aiden fingiu protestar. Eu fui muito educado. E sim, muito educado, pedindo a um completo estranho para ter seu bebê. Eu estava desesperado, argumentou Aiden. Mas você concordou por minha mãe. E agora? Clara olhou para ele por um longo instante, então sussurrou: Agora, por você? Aiden a puxou para o peito, saboreando alguns segundos de silêncio preenchidos apenas pelo vento e pelo bater de seus corações. Quando Gabriel retornou, enrolado em um casaco quente e carregando uma revista em quadrinhos que a professora havia lhe emprestado, jogou-se entre os pais, unindo suas mãos. Somos a família que papai achou que nunca teria, disse Aiden, voz baixa e quente, beijando os cabelos de Gabriel. Clara encostou a cabeça primo. Encostou a cabeça no ombro do marido, a mão deslizando facilmente na dele. Tassi, o pôr do sol aprofundava-se em índigo. As luzes quentes dentro da casa acenderam seus rochos, iluminando os três com o brilho de um lar. Um lar antes construído de desespero, lágrimas e escolhas dolorosas, mas agora terminado com uma coisa: amor. Um casamento que começou para fugir da morte abriu uma vida inteira para ambos. E enquanto o vento atravessava os campos, Clara soube naquele instante: nada no mundo jamais poderia separá-los. Duas vidas, um destino e um amor verdadeiro.